dia, amados. A graça e a paz do Senhor a todos, amém? Vamos abrir a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5, verso 33. Lembrando que aqui pela manhã eu estou seguindo uma sequência, queridos. E a gente vai aqui em Mateus, capítulo 5 até o fim, que Jesus, ele diz que ele não veio para destruir a velha aliança, mas para cumprir. Na cruz ele cumpriu, diz que está consumado, está tudo pago, tudo resolvido. E aí iniciou-se uma nova aliança. Uma nova aliança, e ele nos ensina a viver nessa nova aliança aqui em Mateus 5, verso 33, queridos. Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados, na velha aliança. Não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nem um fio de cabelo. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Até aqui, queridos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, fala conosco, Senhor. Nos ensina a viver em novidade de vida, nos ensina a viver a vida que o Senhor preparou na cruz para nós, uma vida superior, porque é baseada em uma aliança superior, em promessas superiores, Senhor. Fala conosco nessa manhã, pois nós queremos que o Senhor fale ao nosso coração, produza a Tua boa obra no nosso meio, edifica-nos, que o Teu Espírito esteja sobre cada um aqui, e cada um aqui seja abençoado pelo Teu toque, pela Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, nós vemos aqui Jesus, ele está citando o Antigo Testamento, e o Antigo Testamento tem diversos versos ensinando, falando sobre os juramentos. Ensinando, obviamente, que quando você jurar, você deve cumprir fielmente o que você jurou, o que você prometeu. Então, o juramento no Antigo Testamento, querido, aparecia em três formas. Primeiro, como uma afirmação, quando você queria provar que algo era uma verdade, algo que você estava dizendo era uma verdade, você fazia um juramento. Eu juro que esta coisa que eu estou dizendo é verdade. Então, para formalizar uma afirmação, para passar uma certa garantia de que você não está brincando, mas está falando algo verdadeiro, você fazia um juramento. Uma outra forma de juramento no Antigo Testamento era o testemunho, que você dava diante de um juiz, ainda hoje praticado, Se você ia dar um testemunho diante de uma autoridade de um determinado fato, você lhe fazia um juramento. E por isso que um dos 10 mandamentos diz que você não deve dar um falso testemunho a respeito de ninguém. E a terceira forma de juramento que existe no Antigo Testamento é o voto, que você faz um voto a Deus, um voto de consagração, algo que você vai passar um certo tempo em oração, um certo tempo em jejum, ou um certo tempo sem cortar o cabelo, etc. No Antigo Testamento tem diversas formas de votos que as pessoas faziam. Tem um voto do Nazireu, que é famoso, que é o de Sansão, que ele não poderia nem cortar o cabelo, nem beber vinho. Esse era o voto de Nazireu. Então, esse é um outro juramento que eles faziam no Antigo Testamento. No livro de Salmos, por exemplo, vários salmos, você vai ver lá, aquilo que eu jurei ao Senhor, eu pagarei. Cumprirei os meus votos diante do Senhor. Tem diversas formas de juramento nos Salmos também. Só que o que isso acabou acontecendo, queridos? O que acabou acontecendo em relação a esses juramentos? Acabou distorcendo completamente. Eu lembro quando eu era criança, às vezes a gente fazia isso. Você vai jurar, só que você quer enganar a pessoa, você jura, só que em vez de falar eu juro em nome de Deus, só que em vez de falar Deus, você muda para uma outra coisa que se pareça com o nome de Deus. Você muda para um outro Deus falso, ou substitui por outra coisa. Enfim, isso estava sendo praticado na época de Jesus. As pessoas iam fazer um juramento, mas como sabiam que era uma mentira, que eles não poderiam cumprir aquilo, eles falavam, eu juro em nome de... Aí falava alguma coisa assim, não, mas eu jurei, acreditem em mim. Aquele tipo de engano mesmo. Isso ficou de tal forma banalizado, queridos, que até o nome de Deus caiu em descrédito, o próprio nome de Deus. Se alguém falasse, olha, eu juro em nome de Deus, eu juro em nome do Espírito Santo, ninguém acreditava, porque tanto as pessoas já haviam jurado, prometido, e não cumpriam. Então, levou o próprio nome de Deus em descrédito. Todo mundo falava, jurou em nome de Deus, mas isso não é nada. E aí o que acontece? Aí você vê que Jesus falando que as pessoas começaram a jurar pelo trono de Deus, pela cidade de Jerusalém, pela terra, pelo cabelo da cabeça, cada hora inventando uma coisa nova pelo que jurar
tentando passar uma firmeza na palavra da pessoa, né? Porque banalizou. As pessoas juravam tanto e tantas vezes, e claro, por causa disso quebravam também muitas vezes, que o juramento caiu em descrédito totalmente, e ficou banalizado. E aí Jesus entra com o ensino da nova aliança. O Antigo Testamento ensinava que você poderia jurar, e jurando você deveria cumprir fielmente. E Jesus dá um basta nisso e fala: não jureis de forma alguma. De forma alguma, em situação alguma, é para você jurar. A sua palavra, aquilo que você disser, basta, não é para fazer nenhuma espécie de juramento. E aí, de novo, eu trago esse alerta, queridos. Eu tenho falado aqui pela manhã a questão da antiga aliança e a nova aliança. Muita coisa da antiga aliança, muita coisa que você vê no Antigo Testamento já passou. Já foi revogado na cruz, e Deus agora começa um novo momento com a humanidade. Na graça de Jesus Cristo, no perdão de Jesus Cristo, no amor de Deus. Então, muitas das práticas do Antigo Testamento já não vigoram mais, já não servem para a vida do cristão. É por isso que Jesus aqui bate de frente. Eis que eu digo, eu, o Deus encarnado, que traz a revelação final, a revelação completa, eu digo que não é para jurar mais. Então, quando você lê alguma coisa no Antigo Testamento, você tem que ter um cuidado. Será que isso se aplica ainda? O juramento, por exemplo, é um que Jesus deixa bem claro: não jurem de forma alguma. Agora, por que Jesus bate de frente nisso e nos ensina a não jurar? Primeiro, que a gente não pode associar a nossa sinceridade, o nosso caráter ao nome de Deus. Então você fala: não, eu juro em nome da honra de Deus, da dignidade de Deus. Não faça isso, porque, obviamente, a tendência nossa de falharmos e de pecarmos, e acontece, não deve associar as nossas falhas à dignidade, à honra de Deus. Porque, como diz lá em Romanos, o nome de Deus tem sido blasfemado por causa de vocês. Então, não associe. Porque se você falhar, se você pecar, você fala: fui eu errei. Não ponha na conta de Deus, Deus não tem nada a ver com a minha falha. Então, não associe a sua dignidade, o seu caráter a Deus. Outra questão, queridos, essa questão de dar juramento, de dar garantias, isso é tanto mais necessário quanto menos confiável for a pessoa. Se a pessoa ela é meio cheia de jeitinhos, tem um passado meio estranho, aí você cobra mais garantias, cobra mais assinaturas da pessoa. Jesus está trazendo aqui para o verdadeiro cristão: ele é confiável, ele não precisa de juramentos, não precisa de garantias, porque o compromisso de cada cristão com a verdade é um compromisso com Deus. Então, nós temos que ser pessoas confiáveis, sem necessidade de juramento, sem necessidade de nada disso. E outra questão, queridos, por que não precisa jurar? Porque se você praticar a verdade todos os dias da sua vida, qual a necessidade de fazer um juramento? Nenhuma. Você só faz o juramento porque muitas vezes você conta uma mentirinha, você conta uma coisa que é uma meia-verdade, e aí, para assegurar uma determinada coisa, você jura. Olha, eu sei que normalmente eu posso falhar, mas agora eu vou fazer um juramento. Agora, com Jesus, não. Você tem que praticar a verdade 100% do tempo, sem ter brechas nisso. Não é porque agora que você fez um juramento, agora você tem um compromisso com a verdade. Não, o compromisso do cristão com a verdade é sempre. Sempre. Então, toda afirmação que você faz, tudo que você fala, você está falando diante de Deus. Então, toda afirmação, você tem um compromisso com a verdade. Tendo jurado ou não, tendo colocado o nome de Deus ou não. Deus olha para o que você está falando e fala: olha, agora você cumpre o que você falou. Deus é o Deus da verdade. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a verdade é algo muito importante para Deus. Tudo que você fala, queridos, para sua esposa, para os seus filhos, para os seus pais, cumpra. Cumpra como se fosse um juramento, porque você está procurando viver na verdade e não na mentira. E é por isso que Jesus diz no finalzinho do verso: seja o seu sim, sim. Seja o seu não, não. Então, quando você diz sim, o que esse sim tem que significar? Esse sim tem que ser um sim. Se você diz não, o seu não tem que ser um não. Seja o seu sim, um sim, e o seu não tem que ser um não. Não é para um sim ser um não ou um não ser um sim. Não. Que a gente sempre... É algo simples, mas que na nossa vida diária, a quantidade de vezes que nós falamos uma coisa e não temos compromisso para cumprir aquilo, é uma barbaridade. Em Tiago, capítulo 5, verso 12, o apóstolo Tiago também repete o mesmo que Jesus disse. Ele fala:
Meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês sim, e o não, não, para que não caiam em tentação. Então, queridos, basta você afirmar ou negar, basta dizer sim, basta dizer não. Não há necessidade de juramento. E, no Novo Testamento, também não há espaço para votos. Tá? No Antigo Testamento nós vemos isso. Eu vou fazer um voto de consagração, um voto para Deus. Isso no Novo Testamento também você não vê ninguém praticando isso. No Antigo Testamento havia essa prática, no Novo Testamento não mais. Não mais. Você pode ter um período de consagração a Deus, mas não faça votos, queridos. Porque voto muitas vezes te obriga, te gera um peso e muitas vezes te leva a descumprir o que você falou. Abra comigo em Tiago, capítulo 4, queridos, por favor. Esse é um outro motivo também porque a gente não deve jurar. Tiago 4, verso 13. Veja só também por que você e eu não devemos jurar. Tiago 4, 13. Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã, eu juro, eu prometo que iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Verso 14, vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Veja só, vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Veja só, queridos, Deus deixa bem claro a nossa fragilidade diante da vida. Né? Você pode falar, não, eu prometo que eu vou fazer tal coisa daqui a um mês, daqui a 2 meses. Mas, meu irmão, você não sabe se amanhã você vai estar vivo. Você não sabe o que vai estar acontecendo na sua vida amanhã. Então, pelo contrário, em vez de você firmar total posição nisso, você fala, se Deus quiser, se Deus permitir. Tem gente que fala isso, né? Olha, se Deus quiser, eu vou fazer tal coisa. Isso não é uma mera piedade, não, uma frase bonita a se dizer, não, é um ensino das Escrituras. Se Deus permitir, eu vou para tal lugar. Se Deus permitir, eu viajo o ano que vem. Se Deus permitir, eu vou fazer isso ou aquilo. Porque, meus irmãos, a gente não tem controle sobre a nossa vida e os planos de Deus podem ser bem diferentes dos nossos. Então, que a gente sempre se lembre disso diante de Deus. João capítulo 8, verso 44, queridos, por favor. Jesus, lá no texto que nós lemos, ele diz, seja o seu sim, sim, e o seu não, não, e o que passar disso vem do maligno. Veja como é sério, queridos. O que passar disso vem do maligno. João 8, verso 44. Agora, olha o que Jesus diz sobre isso. É que ele falando aos fariseus, tá? Não para mim e para você. João 8, 44. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade. Ou quem não se apega à verdade, com quem se parece? E não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Então é por isso, queridos, que Jesus diz que seja o seu sim, sim, e o seu não, não, e o que passar disso vem do maligno. Ou seja, se você fala a verdade, você está em Deus. O que passar da verdade, se você for para o lado da mentira, for para o lado da falsidade, for para o lado do falso testemunho, da enganação, de uma fala inventada, de uma camuflagem, tudo isso você sai da verdade e vai para a mentira, você sai de Deus e vai para o maligno. Sempre quando você vai para a mentira, queridos, veja como é sério, Jesus disse, o que passar disso vem do maligno. Se você passa da verdade e vai para qualquer outra coisa, seja um exagero, seja uma mentira mesmo deslavada, você vai para o lado do diabo, porque o diabo, ele é mentiroso e pai da mentira. Ele não se apega à verdade. Todos que andam por essa direção de mentir, seja por qualquer que for o motivo, você já entra, se envereda para o lado do diabo. Então, queridos, fora da verdade, está aqui a verdade. Fora da verdade, você sai do reino de Deus, que é sempre verdade, e vai para o território do inimigo. Você começa a caminhar em terreno onde quem reina é o diabo. Por isso que sempre quando você conta uma mentira, queridos, você já dá uma brecha para ele agir. Porque aquela mentira, ele tem todo um espaço para trabalhar. Seja de quebrar a confiança das pessoas em você, seja nos negócios, seja no casamento, relação pai e filho, qualquer tipo. Porque a pessoa vai poder te confrontar. Você mente e é descoberto,
Na próxima vez que você falar alguma coisa, a pessoa vai dizer, mas por que eu tenho que confiar em você? Por quê? Não, eu não acredito em você. Às vezes você está dizendo a verdade, mas porque você mentiu antes, o relacionamento já fica perturbado, já fica complicado. Nos negócios fica difícil ter uma garantia, ter uma confiança. E o diabo começa a trabalhar em tudo isso, gerando desconfiança, gerando briga, gerando confusão. Porque você deu essa abertura. A mentira sempre vai ser uma abertura para quebrar a confiança. E a confiança é a base de qualquer relacionamento, né, queridos? A palavra diabo, queridos, do grego é diabolos, significa divisão. Divisão. E o que provoca muita divisão em casais, em qualquer tipo de relacionamento? A mentira. Porque a mentira dá todo o material para causar divisão. Então, não caia nisso, queridos. E a mentira, ela abre brecha para tudo. Porque a mentira, queridos, querendo ou não, é sempre um pecado voluntário. Você sabe que está falando algo que não é verdade. Existem pecados que você comete por ignorância, porque você está irado, enfim, porque às vezes você não está muito bem. Agora, a mentira, você sabe que está falando não está falando a verdade. E aí você abre uma brecha enorme para, a partir daí, uma mentira, você, para justificar essa mentira, tem que fazer outra mentira, que tem que fazer outra mentira, e você vai perdendo o seu caráter. Vai perdendo o seu caráter. E se você perde o seu caráter em relação à mentira, o resto das coisas fica mais fácil de você abrir mão também e de não ser mais uma pessoa em virtude, andando em Deus. Se a mentira é algo do diabo, se a mentira, o pai da mentira é o diabo, quanto mais mentira você diz, mais diabo vai ter na sua vida. Quanto mais mentira você diz, quanto mais você sair da verdade, mais diabo vai ter na sua vida. Olha como isso é sério. Você pode vir aqui à igreja, você pode orar, mas se você conta mentiras, você está cada vez trazendo mais diabo na sua vida. Então, não negocie a verdade, queridos. A verdade é algo que você tem que sempre dizer, mesmo se aquilo vai te prejudicar. Ah, mas se eu falar a verdade aqui, a pessoa vai ficar irritada, ou isso ou aquilo. Meu irmão, se você não contar a verdade, coisas piores virão. Fale a verdade mesmo contra você mesmo. Fale, claro, em amor, como a Bíblia diz. Fale a verdade em amor, fale no tempo certo, fale da forma certa, fale com gentileza, fale pedindo perdão, mas fale a verdade. Não minta, porque senão você vai estar acumulando, além de um mal que você está tentando esconder, você vai acumular outro mal, e depois vai ter que mentir de novo, acumular outro mal, e fica tudo pior ainda. Isso é muito sério, queridos, porque a verdade ela é invencível. Você não vence a verdade. Você vai sempre ser derrotado. Se você for de encontro contra a verdade, se você for lutar contra a verdade, você vai bater de cara numa parede. A verdade ela é invencível. A palavra nos diz que nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. Então, se você for contra a verdade, é fria. Você vai se dar mal. Então, procure viver a sua vida na verdade. Abra comigo em Colossenses, capítulo 3, queridos, verso 8. Mas agora, nessa nova vida de vocês, abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, a linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros. Veja só, não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, a imagem do seu Criador. Queridos, Deus ele nunca mentiu e nunca vai mentir. Nunca. Deus é sempre um Deus da verdade. Então, a gente tem que procurar sermos parecidos com Ele. Temos que procurar viver na verdade. Porque sempre quando você vive na verdade, você vive em Deus. E sempre quando você sai da verdade, você sai de Deus. Jesus ele conta uma parábola, queridos, muito interessante. Vamos lê-la agora, em Mateus capítulo 21, falando de dois filhos e o seu relacionamento com o pai deles. Mateus 21. Veja, queridos, Jesus ele conta essa parábola do relacionamento de dois filhos com um pai. Agora nós vamos ler e procure pensar, como é o seu relacionamento com o seu pai? Seu pai, eu digo Deus. Como é o seu relacionamento com Deus? Qual desses dois filhos aqui você se encaixaria mais? Qual desses dois filhos seria você? Mateus 21, verso 28. Olha a parábola que Jesus nos diz, a parábola dos dois filhos. Mateus 21, 28. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: Filho, vá trabalhar hoje na vinha. Olha Deus falando para você. Filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: Não quero, não vou. Mas depois mudou de ideia e foi.
O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, senhor, mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse: digo-lhes a verdade. Os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus, porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça, e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram nem creram nele. Então veja, queridos, Jesus ele mostra, né, um pai que tinha uma vinha e queria que os filhos o ajudassem no trabalho. E ele pede aos dois filhos da mesma forma: venham me ajudar na vinha hoje, venham me ajudar no trabalho. E um filho disse: eu não vou, em hipótese nenhuma, estou cansado, estou com preguiça, eu não vou. Só que depois aquilo ficou martelando no coração do filho: poxa, meu pai é um pai tão bom, por que eu não faria, né? O que me custa? Não estou fazendo nada. E ele foi. Um filho disse não e foi. Já o outro, ele disse: claro, Senhor, claro, meu pai. O Senhor é tudo para mim. Você já me dá tantas coisas. O Senhor é um pai tão bom e eu sou um filho maravilhoso. Eu vou, com certeza eu vou. Só que depois esse filho, depois de falar todo esse belo discurso, ele não foi. E quem foi? Foi só o filho que havia dito não. E aí Jesus faz a pergunta: qual desses dois fez a vontade do pai? Qual desses dois filhos fez a vontade do pai? O que disse sim, mas viveu o não, ou o que disse não, mas viveu o sim? E aí depois Jesus fala uma coisa chocante. Ele fala: olha, vocês que estão dizendo sim, os fariseus, vocês ficam falando que servem a Deus, vocês dizem que vocês dão os dízimos, vêm à igreja, etc., mas na hora de viver aquilo que a palavra de Deus ensina, na hora de amar as pessoas, de ajudar as pessoas, de não perseguir as pessoas, vocês vivem um não. Agora, os corruptos, que seriam os publicanos, os corruptos, políticos corruptos, oficiais da Receita corruptos, e as prostitutas, elas têm falado não para a pregação da palavra. Só que depois, pensando bem, analisando a vida deles, vendo as desgraças que lhes ocorreram por causa das práticas deles, se depois eles viverem o sim, quem vai ter feito a vontade de Deus? Esse que passou 30, 40 anos dentro da igreja dizendo sim, 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 chega lá fora, trata mal a esposa, trata mal os filhos, é uma pessoa intolerante, é uma pessoa que persegue, seja homossexual, persegue pessoa de partido político, é uma pessoa chata, insuportável e não ama, ou aquela pessoa que viveu a vida toda torta, mas no fim da vida viu que errou, que era uma vida errada, se arrependeu, se converteu e foi para Deus. E aí, quem fez a vontade de Deus? Olha como isso é sério, queridos. Quem fez a vontade de Deus? Aquele que disse sim, mas viveu não, ou aquele que disse não, mas depois acabou vivendo sim? Então, queridos, a gente tem que ter o cuidado para a gente não mentir, já que esse é o assunto, né? Não mentir para nós mesmos. Não falarmos: eu amo Jesus, sim, né? Falo sim, mas depois não quer fazer quase nada pelo reino de Deus. Fala sim para Jesus, mas depois fala não na hora que é convocado para servir na igreja, que Deus toca no seu coração para ajudar com oferta, com dízimo, ou seja lá o que for que você fizer para Deus, para ajudar um familiar, ou para ser uma pessoa boa dentro de casa. O que adianta você dizer sim e viver um não? Jesus diz para nós: seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Não seja o seu sim um não. Agora, se você tiver que dizer um não, bom, transforma esse não em um sim. Então, queridos, a gente muitas vezes vive esse auto-engano, a gente se engana. Muitas vezes a gente diz sim com preguiça de falar um não, e a gente acaba nos enganando a nós mesmos. Porque a vontade de ajudar o pai nos dois filhos era nenhuma. Nenhum dos dois queria ajudar o pai. Só que um disse a verdade. Mesmo que a verdade fosse ruim, uma verdade chata, né? Você fala: não, pai, eu não vou te ajudar. Pronto, acabou. Não vou te ajudar. Mas, queridos, é melhor você dizer um não verdadeiro do que um sim mentiroso. É melhor você dizer um não verdadeiro. Se liga o seu pai para você e fala: ô, meu filho, eu estou precisando de uma ajuda aqui para resolver uma ação na justiça, um problema que eu tenho. É melhor você dizer um não verdadeiro. Não, pai, eu não vou te ajudar. Do que você falar: não, pai, claro, eu vou te ajudar, me liga semana que vem, e ficar enrolando e nunca ajudar. Porque se você fala um não verdadeiro, a pessoa pode ter a opção de procurar uma outra ajuda. Ah, tá bom, esse meu filho não me ajudou, eu vou ligar para um primo, para outra pessoa. Agora, se você diz sim,
Você engana o outro, e o outro fica esperando a sua ajuda, que nunca vem e nunca virá. Então, fale a verdade, querido. Sempre seja o seu não um não, e o seu sim um sim. É melhor você lidar com um não verdadeiro do que um sim mentiroso. E esse sim mentiroso cria uma ilusão de obediência. Você fala, não, eu estou servindo a Deus, eu estou fazendo o que é certo, porque eu disse sim. Eu disse que vou ajudar meu pai, eu disse que vou servir na igreja, eu disse... Sim, mas o dizer não significa nada, queridos. O que adianta dizer alguma coisa? Adianta? Não, você fala sim, tá, mas isso não produziu nada, a pessoa vai estar esperando alguma coisa. Esse sim, às vezes, gera uma ilusão de obediência. E você, enquanto você apenas falou, você não obedeceu em nada. Em nada. Por exemplo, se eu falo aqui, queridos, vamos nos empenhar e vamos ler a Bíblia esse ano. Todo mundo fala, levanta a mão, oh, aleluia, amém, vamos ler sim, porque ler a palavra vai nos transformar o coração, transformar o nosso caráter. Amém. Todo mundo levanta a mão e diz amém. Até agora não se produziu nada. É melhor você dizer, não, pastor, eu não vou ler a palavra de Deus, porque eu não tenho muita vontade, eu não tenho tempo. É melhor você dizer não, é melhor você que, se eu perguntar, quem vai ler a Bíblia esse ano? E a pessoa levantar e dizer, eu não vou ler, me perdoe, eu não vou. Veja, é chocante, né, a pessoa levantar no meio da igreja, eu não vou, mas Jesus está dizendo, faça isso, se isso for a verdade. É melhor um não verdadeiro do que um sim mentiroso. Sempre melhor falar a verdade. Até porque, queridos, veja, quando você fala um não e é sincero, o que aconteceu com um filho que disse a verdade para o pai? Pai, eu não vou te ajudar. Não adianta você insistir, eu não vou. Eu estou com preguiça, eu estou com meus pés para cima, eu não vou fazer nada e ninguém me tira aqui da rede. Não vou. A mesma atitude do outro, os dois tinham a mesma coisa no coração, só que esse disse a verdade. E o pai só ficou chateado com esse, né? Com o outro que disse sim, ó, grande pai, eu vou te ajudar, né? Massageou o ego do pai e dele. Mas esse que falou o não, o que acontece quando você diz um não verdadeiro, queridos? Aquilo incomoda, né? Aquilo começa a doer no coração. Poxa, realmente eu não vou ajudar meu pai? É assim mesmo que eu quero viver? O não te leva a refletir, queridos. Quando você fala a verdade e aquela verdade é ruim, isso te gera uma reflexão. Você tem que encarar o desgosto do pai, que o pai vai ficar com aquela cara triste. Você vai encarar outras pessoas dizendo, mas por quê? Né? O que custa? Então, quando você fala a verdade, você tem a chance de se arrepender e mudar a sua atitude. Por isso é mais verdadeiro você dizer, eu não vou ler a Bíblia, glória a Deus. Por quê? Porque isso vai começar a te incomodar. Caramba, essa é a minha vida, essa é a realidade da minha vida, eu não leio a palavra. Eu não gosto, eu não vou e pronto, acabou. E isso vai começar a te incomodar. Peraí, que cristão é esse? Que não tem um apreço pela palavra, que não gosta, né, que gosta mais de ligar no jornal ou na novela do que ler a palavra. Se você fala a verdade, você tem chance de repensar a sua vida. Em vez de você dizer um sim e ficar se iludindo, se enganando, né, porque o sim tranquiliza você. Você posterga as suas decisões, só que o sim, como eu disse, não produz nada. Nada. O que produz é o seu agir. O sim, que eles geram uma desobediência submissa. Você fala, ó, Senhor, eu me submeto a Ti, mas você desobedece. E aí não adianta nada. Quem diz o não perde a paz, vê-se obrigado a refletir. Não tem conforto no não. Então, querido, seja sempre verdadeiro. Mesmo se tiver que dizer para Deus, querido, eu não vou, Deus, me desculpe, mas eu não vou. Eu não vou. É melhor você ser sincero e Deus começar a trabalhar no seu coração e aquela realidade do seu não começar a produzir alguma coisa no seu coração de arrependimento do que você ir para a mentira. Como eu falei, a mentira, você sai do território de Deus e cai no território do inimigo. Você dizer não para Deus, e é um não verdadeiro, você não sai do território de Deus. Você continua um cristão com falhas, com problemas, mas continua dentro da verdade. É importantíssimo você se manter dentro do círculo da verdade, queridos. Do que você fingir que vai obedecer, dizer um sim falso e sair do reino, e aí o diabo poder te trabalhar, continuar te iludindo, continuar te enganando. Então, seja sempre verdadeiro. É mais sincero você dizer, eu não vou ler a Bíblia, eu não vou ouvir os estudos do WhatsApp, porque eu não quero, eu tenho preguiça, eu não tenho vontade, etc. Seja verdadeiro. O apóstolo Tiago diz,
Olha, você que diz que tem fé, cadê suas obras? Eu te mostro a minha fé pelas minhas obras. Então, queridos, não adianta a pessoa dizer sim, 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 e não agir de acordo com esse sim. O apóstolo Tiago diz, eu te mostro a minha fé pelas minhas obras, pelo que eu faço dentro de casa, pelo que eu faço na igreja, pela sede, pela fome que eu tenho de ouvir a palavra, de buscar a Deus. E aí eu mostro a minha fé. Porque a pessoa dizer, sim, eu creio em Deus, eu creio que tenho que fazer isso, fazer aquilo, e não faz nada, o que é a verdade na vida dessa pessoa? O que ela está dizendo ou o que ela está vivendo? Jesus diz, corruptos e prostitutas, se arrependerem, eles vão para o reino dos céus. Agora, quem vem na igreja e fala sim, fala amém, fala aleluia, fala tudo isso, mas sai da igreja e não vive esse sim, vive um não, essa pessoa vai ficar de fora. Então, querido, seja o seu sim, sim, e seja o seu não, não. Abra comigo em Mateus capítulo 12, querido. Mateus 12, verso 34. Jesus, de novo, tratando com os fariseus que diziam sim, mas viviam não, né? Verso 34. Raça de víboras, como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Veja, eles viviam não, mas diziam sim. Vocês que são maus, dizer coisas boas, pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom, do seu bom tesouro, tira coisas boas, e o homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas más. Mas eu lhes digo que, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras vocês serão absolvidos, e por suas palavras vocês serão condenados. Veja, queridos, então o que ele está dizendo aqui? Que uma pessoa, o coração, a boca diz que o coração está cheio. Se a pessoa é boa, ela diz coisas boas. Se a pessoa é má, diz coisas más. Isso é o natural, só que Jesus está batendo de frente com os fariseus. Ele está dizendo, vocês hipócritas, vocês que são maus, vocês dizem coisas boas. E é isso que Jesus chama de palavra inútil, que você vai ter que dar conta diante do juízo. O que é uma palavra inútil? É uma palavra que não serve para nada. É uma palavra que uma pessoa má está dizendo algo bom. Uma pessoa que não ama ninguém e fala, olha, você precisa amar. Essa palavra foi uma palavra inútil, porque não proveio do coração. E Jesus está dizendo, pelas suas palavras você vai ser absolvido ou vai ser julgado. O que Jesus vai fazer? Ele vai pegar essa palavra que essa pessoa diz, olha, você precisa amar. E Jesus vai falar, olha aqui, o que você disse, que as pessoas precisam amar, não é? Você não disse isso? Ah, eu disse, Senhor, está vendo como eu sou um servo fiel, eu disse. Aí Jesus vai mostrar, mas olha aqui, o que você viveu? Você não amou ninguém. Muito pelo contrário, você é cheio de ódio, perseguia as pessoas, tratava mal as pessoas. Então, pela sua palavra, a sua própria palavra vai te condenar. Porque você sabia o que era certo e não fez. Você dizia sim e vivia o não. Você vai ser julgado no dia do juízo por cada palavra inútil, uma palavra que era boa, mas que você não colocou em prática. Então, você sabia o que precisava ser feito. É diferente quando uma pessoa não sabe. Quando uma pessoa não sabe, ela vai ser julgada de acordo com a ignorância dela. Agora, essa pessoa sabe, eu preciso ser um homem de caráter, eu preciso ser uma mulher que não briga, eu preciso ser uma pessoa honesta. Você fala isso, né? Eu até contei esse exemplo de um pastor que ele estava indo no ônibus, estava com uma dificuldade financeira muito grande, e ele deu uma nota lá, não sei quanto, e o troco veio muito maior do que ele tinha dado, o troco que o cobrador deu. Ele falou, ué. Aí ele pensou, meu Deus, eu estava orando a Deus para Deus me ajudar a pagar aquela conta, e veio aqui o valor certinho. O valor certinho, então foi Deus que está me dando esse dinheiro. É Deus que está me dando. E aí ele falou, não, mas espera aí, isso está errado. Né? O valor lá não vai bater no ônibus, o cobrador pode ser cobrado, eu tenho que ir lá. Ele foi lá no cobrador e falou, olha, você me deu o troco errado. Aí o cobrador falou, eu sei. Como assim você sabe? É que eu estava no culto ontem na igreja e você estava pregando sobre honestidade. E eu estou querendo ver se você realmente vive o que você prega. Quero saber se você, pastor, está vivendo o que você prega. Já pensou, irmãos? E ele conhece, não, foi Deus que está me dando esse dinheiro que eu estou precisando. Não, senhor. Você vai ser julgado de acordo com o que você prega. Se você prega algo, meu irmão, viva esse algo. Então você tem que falar a verdade sempre, sempre. Abra comigo em Efésios, queridos, capítulo 4. Efésios. E pior é que as pessoas têm isso, têm essa mania de atribuir algo errado e ainda falar, não, é Deus que está me abençoando. Efésios 4,
verso 29. Olha como tem que ser o nosso falar, né, queridos? Já que estamos falando tanto do falar. Nenhuma palavra torpe, nenhum xingamento, nenhum palavrão, nada disso, queridos. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então, queridos, olha como é fácil você saber, como é fácil o critério do que você deve ou não falar. O que você deve ou não falar? Não saia nenhuma palavra torpe, nada grosseiro, queridos, nenhuma gritaria, nenhum palavrão, nenhum xingamento, nada que denigre a pessoa, nada que trate mal uma pessoa, não importa quem seja. Pode ser uma pessoa corrupta, pode ser uma pessoa com qualquer preferência sexual, pode ser uma pessoa ruim, uma pessoa má. Não saia nada torpe da sua boca. Não, nenhuma palavra torpe da sua boca. Nenhum cristão tem autoridade, tem direito diante de Deus de falar nenhuma palavra torpe contra quem quer que seja. Nenhuma. A palavra diz, numa das últimas cartas lá, antes de Apocalipse, queridos, que Miguel se confrontou contra o próprio Satanás lutando pelo corpo de Moisés. O que Miguel falou para Satanás? Diz que Miguel não ousou falar nenhuma palavra de indignação contra Satanás, nenhuma palavra blasfema contra Satanás, apenas diz que o Senhor te repreenda. Veja, Miguel, ele não ousou proferir nenhuma palavra blasfema, nenhum xingamento, nada que denigrisse Satanás, o diabo. Você não pode xingar nem o diabo. Miguel só falou que o Senhor te repreenda. Só isso. Pode ser a pessoa mais pior do mundo, você não pode xingar, não pode tratar mal ninguém. Da sua boca só vem o que vem para edificar. Nós não fomos chamados para maldizer, mas para abençoar. Abençoe, bendiga, trate bem. E para isso você foi chamado, o nosso coração tem que ser transformado. Senão, qual a diferença, queridos? Qual a diferença de nós para o mundo? Não, trate as pessoas sempre bem. Não ouse proferir nenhuma palavra ruim contra ninguém, nem contra o diabo. Nem contra o diabo. O que você tem que dizer? A sua palavra, como nós lemos aqui, tem que ser útil apenas para edificar os outros. Você vai falar uma coisa com uma pessoa, você logo se pergunta, vai edificar essa pessoa? É simples, só você vai edificar? Ou o que eu vou falar para ela é só para acusar? É só para pisar na pessoa? Só para culpar ela? Ou é para edificar? Porque existe, né, a crítica construtiva, que você fala para ajudar a pessoa a melhorar. Agora, existe aquela crítica que é para realmente botar a pessoa para baixo, para pisar na pessoa. Tudo tem que ser feito com amor, querido. Falar a verdade em amor. E para isso você vê, esse é o momento? A pessoa perdeu um parente, né, ou sofreu uma falência. Esse é o momento de falar? A pessoa está muito abatida. Esse é o momento de, às vezes, fazer uma crítica construtiva? Também você tem que olhar o tempo. Seja sempre o que a gente for falar, queridos. Seja para edificar as pessoas, sempre. Colossenses 4, queridos. Verso 5. Sejam sábios, seja sábio, meu amado, no procedimento para com os de fora. Veja, inclusive para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Então, como tem que ser o seu falar, queridos? Temperado, tem que ser algo agradável, algo que as pessoas vão gostar de ouvir. Seja algo bom, sempre bom. Achei aqui, no celular. É Judas capítulo 1, verso 9. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse, o Senhor o repreenda. Nada você pode falar de mal a ninguém. E o que a gente tem que falar tem que ser algo agradável às pessoas, queridos. Que as pessoas se sintam bem diante de nós. Porque os crentes, queridos, muitas vezes têm a fama de serem intolerantes, de quererem enfiar a Bíblia goela abaixo, de ser uma pessoa chata, de perseguir as pessoas, de tratar mal as pessoas. Não faça isso, queridos. Nunca. Seja sábio com o seu procedimento, inclusive com as pessoas de fora. Tiago, capítulo 3, queridos. Verso 2. Aqui ele é um texto belíssimo que Tiago nos ensina sobre a língua, né, o quanto nós devemos controlá-la. Tiago 3, verso 2. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para
que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes, impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua que a gente fala é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Vejam só que isso, como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. É uma palavra só, você pode botar abaixo tanta coisa. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocado entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro. Está vendo? Se você falar o que der na telha, pode te contaminar por inteiro. Incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Olha a questão que Jesus diz, o que passar disso vem do maligno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, todo mundo está apanhando dela, né? Ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai. Olha assim, aleluia, glória a Deus, Deus seja louvado. E com ela amaldiçoamos os homens, xingamos, falamos coisas ruins, os homens e as mulheres feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Não pode ser assim, queridos. Então, você não pode aqui vir à igreja, bendizer a Deus, glorificar a Deus, falar coisas maravilhosas de Deus e depois falar coisas horríveis das pessoas que foram criadas à imagem e semelhança de Deus. Não. E veja como é o perigo do nosso falar, né, queridos? Basta uma fagulha e põe por baixo, põe por terra, incendeia um bosque inteiro. Então, por isso que a gente tem que vigiar o que a gente fala, queridos. Porque se você fala uma coisa, depois, para voltar atrás, é muito difícil. O pastor Wagner já contou uma história aqui de uma mulher. Um pastor estava conversando com um diácono sobre um adultério que um irmão da igreja tinha cometido. E o pastor falando baixo com o diácono, né? Olha, a questão lá do adultério. E a irmãzinha passando, opa, adultério? Meu Deus, o pastor falou em adultério, e ele está confessando o adultério dele, está confessando para o diácono que ele está adulterando. Meu Deus, que absurdo, que absurdo. Eu sabia que esse homem não era homem de Deus, coisa nenhuma. E o que aconteceu? Ela espalhou, claro, espalhou para todo mundo da igreja. O pastor está adulterando, o pastor está adulterando. E o pastor vindo, pregando, todo mundo com cara feia para ele pregando. A igreja foi esvaziando, e todo mundo com cara feia. Aí até que uma hora o pastor falou, no meio de um culto, porque estava todo mundo de cara feia, ninguém olhando para ele. Aí ele falou, meus irmãos, o que está acontecendo? Eu estou pregando aqui a palavra, ninguém está me dando atenção. E aí levantou um desses mais destemidos, falou, você, pastor, você é um adúltero, você não tem condições de estar nesse púlpito, desce do púlpito, sai daí, vai embora dessa igreja e tal. Ele falou, meus irmãos, como assim adultério? Eu sou fiel à minha esposa, o que está acontecendo? Aí até descobri que foi a irmãzinha, não, pastor, eu ouvi você falando de adultério, mas minha irmã está falando de adultério de outra pessoa, não tem nada a ver comigo. E aí a irmã falou, pastor, me perdoe, me perdoe. Aí o pastor falou, olha, eu te perdoo, minha irmã, mas e agora? O estrago. O que aconteceu? Já o bairro todo já sabe, pessoas já saíram da igreja, um monte de coisa, e agora? E quem é que vai acreditar que isso foi um mal-entendido? Muita gente já ficou sabendo que essa igreja aqui tem um pastor adulto. Então, cuidado com o que você fala, queridos. Prestem atenção, porque às vezes uma palavra depois não volta. O estrago está feito. E na boca a gente tem o poder, queridos, de, como diz ali, ou de fazer o bem ou de fazer o mal. Fazendo mal, às vezes, de contaminar a nossa vida inteira. Eu gosto de uma história de uma mulher que foi para um curandeiro e falou, olha, eu preciso de um veneno. Eu preciso de um veneno para matar meu marido. Eu não aguento mais ele é insuportável, nosso casamento está um lixo. Eu quero matar, eu quero me livrar dele. Preciso matar ele. Aí o curandeiro falou, já esperto, né, um cara conhecido, olha, o problema é, se eu te der um veneno e ele morrer de um dia para a noite, todo mundo vai desconfiar. Ele está bem, andando aí, tranquilo, de repente, morre do dia para a noite, todo mundo vai falar, não, foi veneno. E vocês estão brigando um com o outro, todo mundo vai falar, foi ela. E aí sua vida vai piorar ainda mais, você vai ser preso. Ah, mas o que a gente faz, então? Calma, eu sei o que fazer. Tem esse veneninho aqui, ó, ele tem efeito acumulativo. Você vai dando ele, botando na comida dele todo dia, e depois de 2 meses, ele comendo, esse pouquinho vai acumulando no corpo, e aí ele morre, depois de 2 meses. Ah, é isso que eu preciso. Só que, detalhe, nesses 2 meses, você tem que ser a melhor esposa que esse mundo já viu, para ninguém desconfiar de você. Seja uma esposa maravilhosa.
Ah, mas como você... Olha, não grite com ele, não brigue com ele, elogie, né? Cuide, faça comidinha para ele, faça cafuné, etc. E mostre para todo mundo como você ama o seu marido. Tá bom, vai dar certo esse plano. Pegou lá o veneninho, foi todo dia ela botava ali um pouquinho na comida. Todo dia um pouquinho. E a partir dali, meus irmãos, ela se tornou uma esposa maravilhosa. Elogiava o marido, falava bem do marido, fazia as comidas que ele gostava, né? Começou a tratar o marido super bem, todo mundo ficou impressionado. Só que aí o que aconteceu? Porque ela passou a tratar o marido tão bem, o marido foi ficando tão feliz que começou a ser um marido maravilhoso para ela também. Poxa, minha mulher está fazendo aqui tudo que eu gosto, está sendo tão boa, eu vou passar também a ser uma pessoa boa para ela. E começou o marido também a elogiar a esposa, a cuidar da esposa, a fazer as coisas para ela, trazer um buquê de flor, etc. E aí o casamento ficou uma maravilha. Os dois começaram a se entenderam, se perdoaram, começou a dar tudo certo. Só que detalhe, já tinha dado 2 meses já do veneno. E a mulher foi correndo lá no curandeiro, meu Deus, eu preciso de um antídoto, eu preciso de alguma coisa, porque agora meu casamento está dando tudo certo. E a curandeira falou, não tem antídoto. Não, já foi. Aí ele falou, mas agora o que eu faço? Não, eu te dei, foi só uma ervazinha, não faz nada não, se preocupa não. Era só para vocês verem se isso aí resolvia o casamento de vocês. E aí, a partir dali, eles foram vivendo tranquilo. Então, às vezes, querido, está tudo na nossa língua. Só a questão da gente domar a nossa língua, controlar o que a gente fala. Porque, às vezes, a gente vem pedir oração, que Deus abençoe o nosso casamento, que Deus transforme. E, às vezes, basta que você tome uma atitude e controle a sua língua e faça com que o seu sim seja sim, o seu não seja não, e dome a sua língua e aprenda a falar o que edifica, aquilo que é agradável, temperado com sal. Amém, queridos? Vamos ficar de pé? Vamos fazer uma oração, queridos, para que a gente aprenda, para que Deus nos ajude a controlar a língua, para que a gente se torne pessoas mais agradáveis, falando coisas cada vez mais edificantes e sempre falando a verdade. Senhor nosso Deus, que o Senhor possa nos ensinar esse princípio, Senhor, o princípio de falar a verdade, e tudo que passar disso provém do maligno, e que é melhor dizer um não honesto, um não verdadeiro, do que um sim mentiroso. Nos ensina, Pai, a sermos pessoas abençoadas, a pessoas que abençoam, pessoas que edificam os outros no falar. Ajuda-nos, Pai, a não ser pessoas briguentas, a pessoas que falam palavras que vão machucar os outros, Senhor. Dá-nos esse domínio próprio, esse controle. Nos ajuda a ser sábios, Pai, sábios no nosso procedimento, sábios no nosso viver. Que a nossa boca, Senhor, seja uma boca temperada com sal, falando sempre o que é bom. As pessoas vejam a diferença do nosso viver cristão em cada coisa que falamos. E não apenas no que falamos, mas também no que vivemos, Senhor. Que o nosso sim, aquilo que a gente prega, aquilo que a gente crê, a gente viva na prática. A nossa fé seja acompanhada de obras, que cada um aqui venha viver o que aprende nessa igreja, Senhor, a cada dia. Que nós não vamos poder dizer diante de Ti que nós não sabíamos, que nós não conhecíamos, que nós não tínhamos como fazer dar certo. Não, a gente aprende isso todo domingo. Então nos ajuda a colocar em prática. Não basta dizer sim, eu vou te obedecer, mas que a gente obedeça de fato, no nosso viver. Nos ensina, Pai, a andar nos Teus caminhos. Não apenas dizer amém e aleluia, mas nossa vida seja um amém, seja um aleluia. O nosso viver glorifique a Ti, Senhor. Com cada ação nossa, com cada palavra que nós dissemos. Abençoa sermos cristãos de fato. Não apenas da boca para fora, mas o nosso coração esteja cheio de amor por Ti. Nossa boca cheia de amor por Ti e cheia de amor pelas pessoas. Dá-nos essa sabedoria, Pai, que o nosso falar seja modificado pela presença do Senhor, pelo ensino do Senhor, que a Tua palavra produza diferença no nosso comportamento diário e cada um possa ver que há diferença naqueles que servem ao Senhor, há diferença no nosso falar, há diferença no nosso agir, porque o Senhor nos ensinou a ser como Tu, Senhor. O Senhor nos ensinou a ser como o arcanjo Miguel, que não proferiu qualquer insulto, nem mesmo contra Satanás. E aprendemos principalmente com Jesus, quando pessoas cruéis, quando pessoas falsas, pessoas mentirosas estavam crucificando o Senhor, Ele apenas diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O Senhor tinha todo o direito de brigar, de ficar revoltado, de tratar mal, mas não, o Senhor estava se preocupando com o bem daqueles que te faziam mal. Nos ensina a abençoar, nos ensina a pedir que o Senhor perdoe aquele que nos fere, Pai. Perdoa, Senhor, perdoa todos aqueles que nos disseram coisas ruins, perdoa cada um deles. Eles não sabiam o que faziam.
e que a gente não devolva na mesma moeda, que a gente não responda o mal com o mal, mas vença o mal com o bem. Sempre, essa é a vitória do cristão, vencer o mal com o bem, não procurando fazer um mal pior contra ninguém, não, sempre vencendo o mal com o bem. Esse é o nosso combate, essa é a nossa luta, e essa é a luta que o Senhor vai nos dar força para viver. Amém, queridos?